Fernanda Franceschetto, seja bem-vinda ao Bio Podcast. É uma honra te ter aqui com a gente. Fê, me conta um pouquinho da tua trajetória. Hoje, psicoterapeuta, escritora, um dia jornalista. Conta um pouquinho do como começou essa história, primeiro no jornalismo. Então, Cacá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast de vocês. Muito feliz com a tua presença também diária na minha vida. A minha história no jornalismo começou pela inquietude em busca da verdade. Eu sempre fui muito curiosa com o mundo, com as pessoas e nesse mistério de saber o que é a vida. Isso me acompanha desde muito pequena. E o jornalismo, apesar também de ter uma certa estrutura, né, de televisão para onde eu fui, possibilitava que eu fosse descobrir as histórias dos seres humanos. E isso me interessava muito. Então, você foi para o jornalismo para saber a verdade do ser humano. Exatamente. Que interessante isso, não é? Então, comecei muito cedo, né? Aos 19 anos eu já estava na frente das telas. Comecei na Band. Então, eles me olhavam, obviamente, primeiro era a questão da imagem, porque a televisão tem muito essa sedução pela imagem, né? E a minha imagem sempre foi muito forte, a minha voz também. E logo a minha competência de contar histórias, de falar, de me comunicar. Então, já desde a primeira tentativa de entrar na televisão deu certo, aos 19 anos. E aí eu comecei na Band, até os meus colegas de faculdade me denunciarem, porque também existe uma competição tremenda. Aí denunciaram que eu já estava na televisão e que aquilo era errado, que eu tinha que sair. E aí o sindicato foi lá atrás de mim, pediu para pagarem multa. E não iam pagar multa para uma estagiária, né? Mesmo que eu já estivesse apresentando na televisão, ainda não tinha cacife, né, para eles pagarem a minha multa. E aí eu resolvi ser modelo. Então, pera, calma, é muita coisa. Foi muita coisa. Você tinha 19 anos, você não estava formada ainda e você já estava atuando na televisão. Exato, eu já tinha entrado na faculdade de jornalismo, mas essa... Aí você foi descobrir a verdade do ser humano, Exato. Nua e crua. Você Exato. foi sabotada pelos seus próprios colegas naquele... segura que hoje vai ser bom. Já começou assim. Então, a verdade do ser humano você descobriu experienciando na pele. Na pele, né? desde o primeiro momento, essa competição desenfreada, né? De um querer o espaço do outro todo o tempo. Quem é o melhor, quem é o mais famoso, quem tem mais competência. Isso é muito comum na televisão, né? Muito comum. Então, os colegas me denunciaram, eu tive que sair e aproveitei da imagem que eu tinha para também dizer sim para o convite da Elite Models. Então, eu fui modelo durante o tempo, lá no Rio Grande do Sul. E quando teve a chance de fazer um teste como modelo para a RBS TV, num programa de jovens, obviamente eu fui. E a entrevista fictícia, você podia escolher com quem você queria fazer essa entrevista, com um cantor, né, com algum artista. Todo mundo pensava que as modelos iam chamar pessoas assim para entrevistar de um lugar mais pop, digamos. E eu falei... Agora que eu vou entrar com a minha estratégia certeira, porque eu vou entrar no jornalismo através dessa oportunidade. Tudo na minha cabeça, né? Então, pensei, eu quero entrevistar o presidente do Brasil. E aí eles olharam assim, mas... Quem era o presidente na época? Ai, guria... Sabe-se lá Deus. Eu nem me lembro, Cacá. Você tinha 19 anos? Tinha 19 anos. Tá, e ok. aí, um pouco... Não, aí já foi... Aí eu já estava com 20 anos, na verdade, né? Porque já no finalzinho dos 19 para os 20. E aí eu fiz uma entrevista fictícia com o presidente. O produtor do programa adorou a entrevista e, obviamente, me convocou para quê? Para o jornalismo da emissora. Me apresentou para as pessoas de lá. E você já estava formada? Não estava formada. Eu entrei na Rede... Aí vai mais para frente, mas eu já entrei na Rede Globo sem estar formada. Porque eu já tinha essa ânsia tão forte, né, de fazer minha jornada e de dar a cara, a tapa no sentido do que eu vim fazer aqui, eu quero fazer, que as pessoas se contagiavam também com essa minha força, com essa minha vontade de ser jornalista, de contar histórias e de bancar, enfim, a comunicação, né? Que sempre foi, acho que um dom, um dos dons que eu vim nessa vida é o dom da comunicação, né? Então, você acredita que a gente vem com os dons nessa vida? Acredito. Que a gente não pode desenvolver, eles com vêm? certeza a gente pode desenvolver e a gente deve, e novos dons também, mas já tem um pacotinho que eu acho que vem, né? Tanto pela nossa família quanto
pelo mistério. Então, eu te pergunto isso porque vai chegar em algum momento que a gente vai falar sobre ancestralidade. olha certo? só, Não é? olha, com certeza, Então, com certeza. então eu fiz um adendo na sua. Tá certo, Cacá, vai fazendo todos os adendos que você quiser. Então, querida, essa questão da comunicação me garantiu esse espaço na maior emissora do sul do Brasil. E entrei e me convidaram para ser o quê? O tradicional da época para as meninas bonitas, a moça do tempo. A moça A do moça do tempo. tempo. Então, eu comecei assim, sendo a moça do Gente. tempo. E aquilo me incomodava, por um lado. Mas por porque que eu todo já- mundo assiste a moça do Então, tempo? mas eu achava aquilo tão pequeno, porque era muito, de novo, na superfície da jornalista, é mais pela imagem. Como é que eu vou mostrar minha competência como moça do tempo, eu pensava. Então, eu já queria e comecei a revolucionar a meteorologia na RBS, começando a fazer reportagens mais especiais sobre esse tema, porque eu não me satisfazia em ficar só mostrando o mapa ali, qual temperatura, aquilo me incomodava, me irritava profundamente, eu achava uma chatice, então eu quero ser repórter, e o meu chefe ficava, Fernanda, calma, calma, vai acontecer, eu falei, eu vou ter que cavar minhas reportagens aqui, e aí encontrei uma história de uma menina que se comunicava com o escritor Érico Veríssimo. Uhum. Ela tinha uma doença grave e escrevia cartas para ele e ele respondia para ela. Eu tive acesso a essas cartas, falei para o meu diretor, olha aqui, ó, tem uma primeira reportagem bem bonita e interessante sobre essa história do Érico Veríssimo com essa menina. Posso ir atrás e posso contar? E aí ele me permitiu. E essa reportagem foi muito bem aceita e logo eu já fui de novo na minha estratégia e falei, olha, eu gosto muito de editar também, eu posso ser editora, já que eu não posso ser repórter todo dia, deixa eu ser editora. Aí ele respirou fundo e falou, tá bom, Fernanda, vai ser editora do Jornal da Globo, então, já me colocou para ser editora do Jornal da Globo. E aí já entra em rede com os profissionais de São Paulo, né? Então, eu comecei a trabalhar com os repórteres no dia a dia, ajudando no texto, editando as matérias. E aí teve um encontro de editores da praça, de todas as praças do Brasil, a minha praça era Porto Alegre, em São Paulo. E eu fui convidada para ir porque eu subi a Praça Porto Alegre para os primeiros rankings, porque as matérias começaram a ficar mais interessantes, porque eu estava trabalhando para que isso acontecesse. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, estava com o quê? Estava 20 anos, de 20 para 21 anos, o diretor me olhou e falou, mas o que você está fazendo aqui atrás das câmeras? Aí eu falei, não, você não sabe, lá no Sul eu sou a moça do tempo. Fantástico. Mas eu também sou editora do Jornal da Globo. Então, né, eu quero ser repórter, meu chefe não me deixa ser repórter diretamente, então é o que eu estou podendo fazer como editora, mas eu sou a moça do tempo. Ah, não, tu tem que vir para São Paulo, a gente tem que ter você aqui na Rede Globo. Quer fazer um teste? Eu falei, é óbvio que eu quero fazer um teste aqui. Aí liguei para o meu diretor na época na RBS, falei para ele que eles estavam me convidando para fazer esse teste e ele negou. Ele falou, imagina, Fernanda, você ainda não tem idade para fazer teste na Rede Globo, na Globo de São Paulo. Está indo muito acelerado. Se você fizer esse teste... A natureza humana te mostrando como de novo, mais a opressão. uma vez. E mais de novo começando a opressão masculina também, né, no sistema dos grandes poderosos, porque era quem chefiava as redes, né? Na minha época, as redes de televisão, enfim, as redações, as grandes... eram homens e homens e homens e homens, todo o tempo. Você me perdoa, e você pode, não precisa responder, há quanto tempo atrás foi isso? Então, 30 anos. Tá. Eu estava com 19. Se hoje ainda é assim, existe um movimento fortíssimo por essa mudança, imaginem, gente, há 30 anos atrás. Então não é à toa, e depois no decorrer da entrevista, quando a gente chegar no livro, vocês vão entender também o porquê que eu passei por tudo isso, né? Ou para quê. Porque aí se tornou, de fato, eu vivenciei na pele como mulher situações que vocês vão ler no livro muito traumatizantes. Eu era assediada diariamente e eu tinha que lidar com aquilo de maneira muito firme, porque na minha consciência, da maneira como eu fui criada, eu nunca negociei meu corpo, meus valores. Eu sempre fui muito forte nesse sentido e naquela época... Mas se falava sobre, né? Não, era um super proibido. tabu. Nós vamos chegar nesse tema mais para frente também. A primeira entrevista de uma repórter, uma jornalista falando sobre assédio sexual foi a minha. A primeira? A primeira, tá? Até que saiu na mídia.
Na época eu já estava na televisão, em outra televisão, repórter de tal emissora fala que sofreu assédio sexual. E isso foi 10 anos antes do movimento Me Too, que só começou em 2017. Eu vivia isso em 2010 e a vida inteira. Foram 10 anos na mídia, sofrendo isso diariamente. E quando eu dei essa entrevista, eu já estava como atriz, que é a segunda parte da minha história, né? Então, voltando para a questão de São Paulo. Aí o meu chefe falou, se você for fazer o teste para a Rede Globo de São Paulo, eu não vou receber você de volta aqui. Você vai perder o seu emprego. Ok, muito obrigada pela oportunidade, beijos. Foi até maravilhoso. uma próxima, né? E é óbvio que eu fui fazer o teste. Espero que você encontre uma garota do tempo melhor que eu. Não é? Por favor, gente, por favor. Teve uma vingancinha também, né? Eu senti assim, tá, mas olha que essa vingança não durou tanto tempo assim, porque quando eu cheguei, né, para fazer o teste, eles gostaram muito, obviamente, do teste, mas qual foi o primeiro convite também para estar em frente às câmeras na Rede Globo de São Paulo? A moça do tempo. Você tinha experiência? E eu queria ser repórter, eu não me satisfazia, porque realmente não fazia sentido para mim, entende? Só ser a bonita do tempo. Enfim, e aí eu novamente falei com o diretor, por favor, deixa eu fazer reportagens e tal, eu não quero ser a moça do tempo, eu quero ser repórter, eu quero estar com as pessoas, quero estar na rua, quero estar ouvindo o povo, fazendo ponte, né, entre o povo e quem está no poder, porque esse também sempre foi a minha força interna, e isso continua, né, de integração, sabe, de polaridades muito extremas. Então, quem tem o poder vive muito distante de quem está dominado pelo poder, né? E, de alguma maneira, se você é jornalista, um jornalista responsável e amante do jornalismo, você quer trazer a verdade, você quer estreitar essa comunicação, você quer ajudar o sistema, né? Pelo menos na nossa época tinham muitos bons jornalistas. Hoje em dia eu acompanho menos. Enfim, é um outro detalhe difícil da gente conversar também, né? Mas eu preciso te fazer essa pergunta, você pode ficar à Claro. vontade se você não quiser responder. Existe mesmo uma liberdade? Olha... Existia? Talvez? Então, no meu romantismo, imagina, eu entrei para a Rede Globo antes de me formar, faltava 6 meses, eu tive que voltar para o Sul, finalizar a faculdade para entrar na Rede Globo. De 22 para 23 anos isso. Então, eu tinha o ideal do jornalismo. E eu me guiava por esse ideal, né, da verdade, da transparência, da honestidade, de ter fontes importantes e de ter presenciado muitos encontros com jornalistas de alto nível. Então, eu achava que todos eles tinham esse compromisso, né? Até começarem, de fato, os eventos que eu fui experimentando na prática, que a notícia poderia ser um produto, que a notícia poderia ser vendida, que a sua vida poderia estar em risco se você falar a verdade. E isso eu vivi na pele. Isso não foi uma teoria. Imagina hoje. Imagina hoje. Isso também está no livro, entende? E aí, depois que eu passei por essas experiências, inclusive de quase morte mesmo na Amazônia, fazendo reportagem investigativa, isso já era numa outra emissora, você chega num ponto que você fala, mas o que está acontecendo aqui? A verdade do ser humano. Então, mais uma vez, seu pedido atendido. Você queria viver essa realidade. Sim, buscar onde está a verdade. Mas aí o que te mostrou onde estava. Mas mostrando também, Cacá, então, a ignorância. Aí que eu comecei a entender, ou começar a entender que a verdade não estava no jornalismo. Que não era através do jornalismo que eu ia entrar em contato com a verdade, porque estava corrompido já naquela época. E não é teoria, como eu disse, eu vivenciei isso na prática, a ponto de quase ter perdido a vida e ter me questionado, a minha vida vale o que está acontecendo aqui? Acho que não, né? Tem que continuar viva. Eu não vou vender nem o meu corpo, nem a minha consciência, nem os meus valores, e muito menos eu vou corroborar com uma prática corrupta que está acontecendo. Porque a minha consciência precisa estar limpa, entende? Então, a ignorância foi se apresentando. Essa também é a verdade do ser humano. Na verdade, essa é a verdade do ser humano. Então, mas naquela época eu ainda não tinha essa consciência, né? Então, estava na imersa. A gente só mergulha nessa quando a gente conhece a outra. Com certeza, Cacá. Precisa entrar em contato com a ignorância para desenvolver, né, os sentidos e a percepção para a ampliação da consciência.
Porque enquanto você está imerso na ignorância, primeiro que você não percebe que é ignorância. Quando você vai se afastando da ignorância e observando aos pouquinhos, você vai, opa, tem vida além da ignorância. Estou sendo chamada a tomar consciência. E aí, quando você começa a tomar cada vez mais consciência do que você está fazendo aqui nessa vida e como esse mundo funciona, o jogo vai ficando mais sério e mais libertador ao mesmo tempo. Porque... Tá, e eu quero muito saber o que aconteceu nesse momento de transição, na hora que você se deu conta, que você abriu a cortina e falou, uou! Mas, primeiro, eu quero te mostrar, quero mostrar para ti e para nossa querida audiência, esse nosso cenário lindo, montado pela nossa querida Carol, que eu sei que você conhece, sim, do Mercado São Jorge, da loja Santa Maria Casa. A Carol vem aqui, linda, maravilhosa, e faz esse cenário perfeito pra gente. A Carol é uma artista, né? E um ser humano muito lindo. Maravilhosa. Ela me mandou um áudio pra me dizer que colocou esse quadro atrás de mim. Ó. Ela é incrível. Maravilhosa. E a loja dela é incrível. Carolzinha, obrigada. E ela é uma pessoa que embeleza, né? O dom da beleza, é a contemplação da beleza. E a beleza também tem algo que vai depois no nosso livro, nas nossas conversas sobre isso, está muito conectada também ao feminino, naturalmente, né? E a Carol exala beleza e sofisticação nesse nível da natureza. Tu entende que é uma sofisticação em relação à natureza, né? Não é algo, de novo, de um mundo, digamos, de uma arte mais construída desde a ignorância. Ela traz os elementos desde a natureza, e isso faz diferença, né, Cacá? Com certeza. A gente exaltou a Carolzinha, mas queremos também exaltar a loja dela, Casa. Sim. Lá no Mercado São Jorge, tá? Santa Maria Casa. Voltamos, Fê. Voltamos. Aí me conta, você teve uma experiência de quase morte e aí você entendeu que você não encontraria naquele meio a verdade que você tanto buscava. Uhum. E aí você foi fazer o quê? Buscar verdade aonde? Então, dentro de mim. Bingo! Né? Como você encontrou esse caminho? Me conta. Como a vida nos chama, que é, num primeiro momento, através da dor. Porque foi muito doloroso e muito traumático o processo de ter que abrir mão de um sonho, da minha carreira e da competência que eu tinha nessa área, por todas as violências que eu estava sofrendo, não só no campo físico, né, do assédio sexual constante, mas nesse lugar de que a minha consciência não ia compactuar com a corrupção que se apresentava no jornalismo diretamente comigo, né, nas matérias que eu percebia do que eu fazia, e nesse episódio da Amazônia, quando eu falei ao vivo, no meio da Amazônia, fugindo, vocês vão ler no livro, fugindo de madeireiro, com o barco do Greenpeace, porque foi o Greenpeace que me salvou. Vocês vão ler o livro, ou seja, preparem-se para comprar o livro. Prepare-se, que é uma aventura atrás da outra. Então, quando eu finalmente consigo ser protegida, né, e entrar ao vivo pelo rádio, falando o que tinha acontecido e tal, e falo o nome do partido político, da pessoa que tentou me matar, porque foi quase um linchamento, um cerco de linchamento, e a pessoa, o político, na Kombi que eu estava escondida para me proteger, para não apanhar de 600 pessoas. Quando eu falo a verdade, quando eu falo o nome da pessoa e o partido político, me cortam no ar. Cortam a minha voz no ar. E aí eu entro no rádio e falo, mas o que aconteceu? Por que eu fui cortada? Entra o meu chefe me dizendo que eu não poderia falar o nome do partido político, que aquilo ia dar problema para a emissora. Eu falei, o que é? A minha vida em risco, eu quase fui linchada por um cerco de 600 pessoas. O criminoso do meu lado. Eu fugindo 3 dias na Amazônia. Entro para falar a verdade, o partido político interessa mais do que a vida da repórter que você mandou investigar. Aí a dor, né? Então, aí eu senti, como eu falo no livro, eu precisei enterrar o jornalismo no meu coração. Em paralelo a isso, a vida pessoal continua. Você né? precisou enterrar, me fala, você precisou enterrar um sonho. Não era um sonho que você tinha? Ou você enterrou um pedaço de alguma coisa que você acreditava que te levaria a esse sonho e depois, em algum momento da sua vida, você despertou que não?
esse sonho poderia ser alcançado por outros caminhos. Em relação ao sonho com o jornalismo, eu já estava realizando aquele sonho. Porque antes de chegar na Rede Globo, quando eu entrei na faculdade, eu falei, um dia eu vou estar na Rede Globo, eu vou ser apresentador do Jornal Nacional, eu dizia. E eu só não fui, sem humildade nenhuma, porque eu banquei a mulher que eu sou. E eu não negociei valores, não negociei meu corpo, não negociei caminhos que naquela época eram facilitados. Sim. Então, E você acha que hoje eles não são facilitados também? Cacá, essa é uma Vai resposta saber, né? difícil, vai saber. De novo, é uma consciência de cada um, né? Sim. Mas E uma escolha de cada uma um escolha também. de cada um. Mas esse lugar, né, eu realizei o sonho de ir. Eu realizei o sonho de ser repórter. Eu realizei o sonho de participar de todos os telejornais. Eu fui repórter de todos os telejornais. Eu entrei a primeira vez ao vivo com 22 anos, de 22 para 23 anos, no meio da novela das 8. Eu era assistida por milhões e milhões. Na época que a novela Mas bombava. Gente, imagina. vejam só. E a guriazinha lá, pá, feliz da vida. Então, e reportagem de helicóptero. Fiz tudo. Eu vivi uma vida de aventuras no jornalismo que eu tinha esse sonho e realizei, né? Agora, eu sinto que não foi, então, o enterro de um sonho. Foi um enterro de uma vocação que dói muito mais. Porque eu sei que a minha vocação, como eu falei anteriormente, nasce da comunicação, né? Então, se houvesse, né, mais ética, se houvesse mais espírito, de fato, jornalístico, que é o que os grandes repórteres, os grandes jornalistas buscam, que é o que a gente quer comunicar a verdade. A gente quer melhorar o mundo. Se existisse isso. Algumas pessoas querem melhorar o mundo, outras pessoas querem ter mais dinheiro e poder. E Pois aí é. isso, né? Exato. Isso muda um pouco a referência, eu acho. Exato. Então, enterrar essa vocação foi uma grande dor. E aí eu fui mais para dentro, né? O que eu vou fazer agora? Em paralelo com a vida pessoal também, com situações desafiadoras no casamento. Você era casada? Naquela época você estava casada? No final da minha temporada na TV Record, eu conheci o meu marido, né? Então, em paralelo, eu comecei a vivenciar outro conto de fadas, que vocês também vão acompanhar no livro, e que aos poucos também foi se desmoronando, né? Então, episódios vividos na vida pessoal, junto com esse enterro da vocação como jornalista, me fizeram ir para o caminho da arte, buscar a artista, a atriz que eu era na infância. Porque na infância eu adorava escrever textos de teatro, de musical, aquelas coisas de final do ano, de família, eu montava todas as apresentações, eu era esse lugar de artista natural, né? Atriz. Eu falei, cara, meus pais só não me deixaram ser atriz na época, porque eles falaram, Fernanda, nesse país, tu não vai conseguir sobreviver sendo artista, sendo atriz, né? Então, Fala um pouquinho mais da tua infância, Fê. Você nasceu aonde? Ai, Você é de então, onde? eu nasci, Cacá, numa cidadezinha chamada Erechim. Ai, meu marido é de Erechim. Eu não acredito. Ele fala, sempre tem alguém de Erechim. É mesmo? Então, Eis que. Conheço bem Erechim. Então, eu não, porque eu só nasci na casa da avó, lá. A minha mãe, a minha mãe dizia que ela programava as tabelinhas dela para as filhas nascerem em Erechim, mas a gente foi criada no Rio de Janeiro. Então, com 20 dias, eu já estava no Rio de Janeiro, na Urca, e a minha infância foi diariamente o mar, a liberdade. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Interessante. Então, tive uma infância com mais duas irmãs também, que eu acho que, de fato, foi a base da minha vida nesse contato com a natureza. Felizmente, eu tive muito contato com a natureza e muito contato com a liberdade, né? Então, e uma mãe muito presente para proporcionar que a gente fosse livre, para proporcionar que a gente estivesse experimentando a natureza, experimentando muitos esportes, muitos grupos sociais. Então, foi uma época sagrada a minha infância, foi maravilhosa. Até o início da adolescência, aí a gente foi para o Rio Grande do Sul. E na adolescência, é isso que eu... Na infância, melhor dizendo, essa atriz já existia, porque eu era uma figura, assim, que adorava agregar
né, em criação. Então, juntava muito os colegas, as crianças, para sempre estar fazendo algo juntos, né, criando juntos. Então, foi uma infância muito feliz. E depois, na adolescência, eu já comecei, já indo mais para o Rio Grande do Sul, eu já comecei a ficar com essa coisa de que o que eu vou fazer no mundo? Porque começa essa chama, né? E aí, esse mundão todo? A gente quer contribuir, né? E por onde que eu vou andar? Qual que vai ser meu destino? E aí também ficou muito presente esse caminho da arte. Eu era muito estudiosa, sempre fui muito estudiosa, né? E sempre fui muito esportista também. Então, aliei essas duas vertentes na minha vida, né? O corpo, porque meus pais tinham muito contato com experiências, né? Através do esporte, os dois eram esportistas, além das profissões que eles tinham. Então, a gente experimentou de tudo. Então, esse corpo vivo sempre me acompanhou também, né? Sempre me deu um enraizamento, que eu estou aqui no meu corpo e é um prazer estar no meu corpo. É um prazer. Então, eu tenho esse registro desde muito cedo e acho que isso que me sustentou, tanto o registro do prazer no corpo, quanto o registro de ser livre na natureza, para não sucumbir a todos os perrengues que a vida foi apresentando a partir da selva de pedra, que foi justamente para onde eu me meti em São Paulo. O maior tempo da minha vida, né? Você acha que a tua infância contribuiu para as tuas escolhas nesse período? Bom, para as tuas escolhas, tanto nesse período complexo, né? Difícil, quanto em quem você é até hoje? Com certeza, com certeza. E a infância, eu acho que a gente, obviamente, todos nós sofremos, né? Questões que vão para o inconsciente, que senão a gente não sobreviveria. E aí, a parte, digamos, mais inconsciente da minha infância, eu fui pesquisar, aí, digamos, mais na frente na minha carreira como terapeuta, né? Na psicologia, na filosofia, fui entender a importância também de investigar a infância e de investigar as partes da menina que eu fui que eu não tinha tido acesso. E quais eram as partes que eu não tinha tido acesso? Eu não tinha tido acesso aos momentos que eu não podia expressar limites, a dizer não, a trazer a raiva, porque eu sempre fui uma criança muito alegre também e muito da paz. Então eu engoli muito a raiva, eu engoli muito esse lugar de eu tenho que ser boa para os outros todo o tempo, né? E quando eu não era boa para os outros, talvez eu tenha introjetado muito esse lugar, né, de que isso era feio, né, de que o limite era uma coisa que eu não devia expressar com tanta claridade. E mesmo que eu tenha expressado profissionalmente na minha vida como jornalista, depois como artista, enfim, como terapeuta, aprendendo muito mais isso, na vida pessoal, nos relacionamentos íntimos e afetivos, isso foi um problema. E no livro vocês vão saber também. Porque eu cedia. Então, em algum lugar aquilo começou a me doer também, de falar, gente, eu estou começando a ser aprisionada nesses relacionamentos. E o que está me doendo, eu não estou conseguindo ser respeitada. E o que está acontecendo aqui? E aí, claro, a psicanálise, a psicoterapia profunda, os estudos na psicologia vão te guiando para esses lugares mais escuros, mais sombrios que ficaram, digamos, de lado no processo de desenvolvimento do ser, né? Então, eu tive coragem também, continuo sempre tendo essa coragem de querer conhecer a minha sombra cada vez mais e abraçar os aspectos que eu precisei negar de alguma forma para sobreviver. E demorou bastante tempo na minha vida em relação aos relacionamentos mesmo, né? Mais íntimos, afetivos, de eu conseguir não mais me colocar numa gaiola dourada. Entende? Isso vai estar no livro também para vocês entenderem, porque você pode estar sendo tratada como uma rainha, você pode ter todos os luxos do mundo, como eu também tive essa oportunidade de experimentar, tanto no sucesso quanto no luxo, tudo isso. Mas se você não tiver a si mesmo... Exatamente. Se você estiver na gaiola de ouro, se você tiver permitido, porque normalmente a gente vai entrando na gaiola sem perceber. E daqui a pouco a gaiola de ouro está lá, belíssima, mas você está aprisionada, as suas asas estão atrofiadas, né? Então, e aí? E aí quem me resgatou de novo nesses momentos muito dolorosos nas relações pessoais e profundas, íntimas, foi o meu corpo me sinalizando, olha aqui, basta, você não pode mais estar aqui, você precisa dar vida
Isso aqui pode parecer, toda essa ostentação pode parecer que é vida, mas o teu corpo está entendendo que não é vida isso aqui. Você está aprisionado, você precisa voltar para quem você é. E aí a gente precisa desse lugar mesmo, dessa conexão com a nossa mais pura fonte, que vem sim da nossa infância, para ter coragem de novo de voltar para a vida, né? Com entusiasmo, com força. E a atriz que eu fui na infância e fui resgatar depois na vida adulta foi justamente o que me proporcionou que eu começasse a tirar as máscaras. Porque no teatro, a gente parece que está de máscara, para os outros a gente está usando mais, mas para nós, no trabalho como artista, é uma libertação, porque você vai entrar nos seus conteúdos inconscientes, você vai entrar em tudo que a sociedade não permite que você entre. Então, é um mergulho profundo nas suas sombras, nas suas máscaras. Aí eu fui descobrindo o meu carnaval de máscaras. Era um carnaval. E aí você fez teatro? Fiz teatro. Nessa fase você fez teatro? Fiz teatro. E aí eu matei a Fernanda Fernandes, que era o meu nome como jornalista. Ah, era Fernanda Fernandes. Era Fernanda Fernandes. E aí comecei a usar o sobrenome materno, que é o Franceschetto. Entende? Aí nasce a artista, a atriz Fernanda Fernandes era o nome. Que interessante isso. Sabe que quando você entrou na escola para praticar, ela é nossa aluna na escola, né? Ela entrou na escola com esse cabelo maravilhoso para cima. Eu falei, nossa, eu tenho um elfo. Que linda, eu tenho um elfo. E aí, assim, eu acho que uma semana depois eu falei, mas que engraçado, ela tem um rosto tão familiar. Eu acho que ela já foi da televisão. Olha só. E por muitos anos mesmo, né, Cacá? E as pessoas geralmente... Naquela época a gente assistia a televisão, exato, de fato, não tinha internet, exato. né? E eu estava nas grandes emissoras, então eram milhões de pessoas Em algum momento você trabalhou na HBO, também você fez então, como atriz. Como atriz, daí A série, em 2012, uma série que foi muito premiada, foi a primeira série da HBO no Brasil, parceria HBO Internacional com uma produtora brasileira, né? E justamente, eu sabia, de novo, aqueles lugares, né, quando você põe na cabeça, um dia eu vou estar na Rede Globo, um dia eu vou estar na HBO, eu tinha essa intuição, entende? Tinha esse desejo. E HBO era chique naquela época. Era chique, hoje em dia eu não estou acompanhando muito, mas naquela época era assim, era internacional, única, né? Era única. E aí, nessa história de ser atriz, né, comecei no teatro, fiz uma peça que teve muito sucesso, e aí fui catalogada na primeira peça que eu fiz como uma das atrizes e dos atores dos melhores espetáculos dos 25 anos do teatro brasileiro, uma coletânea de uma jornalista crítica de teatro, fotógrafa maravilhosa, que tem esse livro, e eu fui catalogada ali, entrei na turminha também do povo do teatro. E o teatro foi para o cinema, para a televisão, para a HBO, e na HBO, quando me convidaram para fazer esse teste, eu era uma atriz desconhecida ainda, não era uma atriz famosa, né? E fizeram o teste com todas as atrizes famosas do Rio, de São Paulo. Mas eu tinha confiança. Quando eu recebi o papel, que seria uma juíza de futebol, uma bandeirinha de futebol, inspirada na história de uma bandeirinha de futebol, a primeira do Brasil, que tinha posado nua para a capa da Playboy. E era, assim, muito forte, de personalidade, muito feminina por fora, mas por dentro era uma força também masculina de estar num estádio, né, de estar perante todo aquele coliseu que eu chamo, assim como são os estádios. Eu falei, eu tenho certeza que esse papel vai ser meu. Eles botaram essa loira desse tamanho. Exato, e porque eu já tinha esse estereótipo. Incrível. Esse estereótipo que me acompanhou e que foi uma maldição e uma bênção muitas vezes, mas muita maldição, e vocês vão ver no livro também, porque eu me encaixava justamente no estereótipo, né, da mulher desejada, né? Então, da bombshell, como a gente chamava, e capa da Playboy. E naquela época todo mundo falava, nossa, as deusas estão na capa da Playboy, era o top. As atrizes faziam essa palhaçada, que na verdade, né? Não, desculpe os palhaços, isso não é uma palhaçada, isso é ruim eu falar isso. É uma ignorância. Achar que isso é ser bem-sucedida também. Mas só que a gente não tinha essa consciência naquela época. Mas por que você acha que é uma ignorância? Porque me fala mais sobre isso. Isso também estava no livro, vai ter um mergulho lindo nisso aí. Porque, Cacá, estamos ali como objetos.
Estamos ali como corpos, objetos. Objetificáveis e editáveis, diríamos assim. E assim, num lugar superficial do feminino. Um lugar muito superficial da sexualidade feminina, que reforça justamente esse estereótipo que estamos aqui para sermos usadas. Corpos a serem usados. E como a indústria se encarrega de trazer... Distribuídos. E como a indústria se encarrega de várias formas, de várias frentes, a glamourizar essa ignorância, glamourizar esse feminino ferido. Na verdade, esse é o feminino ferido, vulgarizado, fetichizado, pornografizado. E as pessoas não se dão conta. Então, ter participado, ter feito essa travessia, e isso no livro está muito bem contado e lindo. Tá, verdade. Concordo. Essa travessia de entender, e foi justamente durante as filmagens da HBO, quando eu estava sendo fotografada pelo grande fotógrafo da Playboy, o J.R. Duran, quando ele me diz assim, tá, agora vamos tirar a roupa, agora... Aí eu me dei conta, gente, eu vou ficar nua por o maior fotógrafo, né, de celebridades da nudez, um monte de homem aqui no estúdio, eu já estava com o meu caminho interior iniciado, eu já estava nos estudos profundos de filosofia, da psicologia, estava em formação. E aí eu me dei conta e falei, quando realmente começou toda a sessão, pedi para o diretor, falei, olha, tem muita gente aqui, por favor, né, precisa estar todo mundo aqui. Aí ele tirou 80% que estava ali, só para quê, né, para invadir, né, o espaço, né, enfim, pode ser artístico, mas era a minha intimidade ali também, né. E aí, quando ele começou a tirar as fotos, eu me dei conta, assim, como se a vida me parasse, me congelasse, assim, você quer continuar servindo a imagem nesse mundo? E como o mundo se utiliza da sua imagem de mulher? Ou você quer abrir o caminho para se entregar à expansão da consciência que você já está acessando? Quer ser um instrumento de expansão da consciência ou quer ser objetificada e seguir nesse caminho como a mídia usando a sua imagem? Para quê? Pelo dinheiro, pelo poder, pelo status? Ou pela humanidade que me habita e pelas dores que eu já venho sentindo como mulher e como que eu posso ajudar nesse mundo desde um outro lugar, que não é sendo uma capa da Playboy, mais um corpo numa série sendo desejado, mais uma atriz sendo glamourizada. Tem uma beleza, né? A gente entende que tem uma beleza, mas o que tem por trás da beleza sempre precisa ser questionado, né? Pois é, Cacá, mas o que tem é essa indústria que aí a gente não se dá conta, que vai entrando na cabeça das meninas também desde muito cedo, como um lugar precoce, de erotização precoce, de naturalização, como se o grande valor da mulher fosse ser desejada. E a gente fica refém, todas nós, do olhar do outro, que o meu nível de sucesso é o nível que eu estou sendo desejada. E aí, como existe a competição das mulheres, nasce desse lugar também do que a mídia nos proporciona desde muito cedo. Então, nós precisamos competir pela atenção. Quem é mais desejável? Quem é mais gostosa? Quem é mais bonita? Quem é mais atraente? E a gente perde o nosso valor mais profundo, que é justamente o que cada uma de nós veio fazer aqui, muito além da forma que a gente tem, das belezas diferentes que a gente tem, mas assim, qual é o valor em ser quem eu sou? Eu quero ser quem eu sou. E não quero entregar na mão do outro o julgamento se eu tenho valor ou não, baseado na minha aparência, baseado nessa sexualidade superficial e precoce que vai entrando nas meninas muito, muito cedo. E aí, quando você começa a se dar conta, né, cada vez mais, e eu vi isso na pele, então eu conto desde um lugar de experiência vivencial e de escolhas, que é o mais difícil nessa vida, é você ter discernimento para escolher
o caminho da consciência ou seguindo um caminho da Não, ignorância. e bater de frente com o sistema, né? Exato, mas É muito difícil a gente ter a segurança do estar tomando a escolha certa numa situação onde você se vê sozinha, né? Uhum. Onde você se vê sozinha. Agora, a escolha certa, Cacá, de novo, e você, mestra no yoga, e nos ajuda todos os dias nisso também, vai brotar do teu mais íntimo. Não vai brotar do lado de fora. Não vai brotar do lado de fora. Então, quanto maior a conexão com o seu ser mais íntimo, com o que acontece dentro de você, e como você vai discernindo, né? Como você vai limpando também o sistema dentro de você. Porque a grande dificuldade para todos nós é que o sistema está dentro de nós. Sim. Que é o que o Cláudio Naranjo chama, e está no meu livro, da mente patriarcal. E não é sobre homens e mulheres, é sobre essa ignorância que nos habita e que a gente precisa estudar internamente isso e limpar e escolher, discernir para que, olha aqui, não, eu não quero esse caminho. Eu não quero ser refém desse sistema, eu não quero estar aí sendo mais uma mulher usada pelo sistema e repetindo um padrão de ignorância, né? Não quero. Então, essa escolha... E queriam colocar minhas fotos na época na Playboy, me convidaram de fato. Você fez as fotos, então? Não, as fotos foram feitas para HBO, porque a minha personagem na série era essa bandeirinha que posava para Playboy. E aí, como as fotos ficaram belas, né? Eles falaram, Fernanda, a revista quer colocar as suas fotos na Playboy real. E eu estava na Espanha, estudando Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, nos mosteiros, entendeu? Assim, dava mergulhada na alma. Eu falei, não, eu não quero isso. Sendo que um dia lá atrás... Fernanda Fernandes ou Fernanda Francesqueto? Sendo atriz. Sendo que um dia lá atrás, quando eu comecei na carreira de atriz, eu pensava, um dia eu quero estar na Playboy. Porque todas as mulheres famosas... Graças a Deus a gente muda. Isso graças a Deus, mas graças às experiências, né, Cacá? Então, e olha como a vida, isso eu acho muito divertido. Eu mesma lendo o livro, porque eu falo assim, cara, tudo tem um porquê. Todas as experiências que você viveu foram sendo costuradas para a ampliação da sua consciência. Todas. Não tem nada fora do lugar. Nunca terá. Né? A gente estuda isso, o universo tem a sua lei, a gente tem todo, né? A gente tem livre-arbítrio, né? A gente tem o nosso poder de decisão, com certeza, mas ninguém vira o jogo. O jogo já tá... Tá desenhado. E aí a importância de você cada vez mais bancar a sua experiência íntima como observadora dessa experiência íntima, né? Íntima que eu quero dizer esse lugar mais profundo. A palavra íntimo quer dizer o mais profundo. O mais profundo está me sinalizando que isso é verdade. Por mais que do lado de fora eu possa não ter referências em alguns momentos, mas eu tenho que me sustentar nesse lugar de que eu estou plena nessa experiência que eu tive. Isso me indica algo. Me indica que eu estou aqui agora plena. É um sinal da minha rota, entende? Então, cada um de nós tem a sua rota, tem a sua jornada, mas o que falta muitas vezes é essa confiança no mais profundo, porque fica distraído na superfície, que é, na verdade, o mundo se encarrega todo o tempo de nos distrair, de fato, de uma rota mais autêntica, né? E de ter a coragem de bancar essa autenticidade. Tem que ter muita coragem. Tem que ter segurança, né? Às vezes um método, é isso que você tem aqui para apresentar? Então, eu tenho um método e é um método que a gente acaba desenvolvendo pela experiência, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, de fato. Tá. Agora, não só mencionando está no livro, mas o seu livro é um método, né? Ele tem uma descoberta através de um método que você desenvolveu, que você viveu, que você experienciou. Sim. Né? Acho que eu queria que você falasse um pouco
A gente já entendeu que todas as histórias da sua vida estão nesse livro e, gente, estão muito boas. Eu me emocionei de novo escutando ela falar mais, porque tem uma história aqui, então é muito bonito, é muito legal. Mas tem um método. Tem um método que nasce da vida, né? De ter, de fato, vivido essa vida radicalmente nesse corpo de mulher. Então, o livro, A Jornada Íntima Feminina em 7 Temas. Esse bonito aqui, lindo. Lindo. Ele aborda a odisseia de uma mulher em busca da sua natureza mais íntima, que sou eu, né? E nessa odisseia mais íntima, atravessando, quer dizer, vivendo metamorfoses, que o livro é uma sequência de metamorfoses, vivendo essas metamorfoses, atravessando os casulos, que são o quê? Os tabus e os aprisionamentos do sistema que a gente vive, do patriarcado. E aí eu integro a autobiografia, parte dessas histórias que vocês ouviram hoje aqui, com psicologia, com filosofia, com yoga, com a sexualidade e a espiritualidade. Então, partindo de experiências vivenciais muito profundas, de metamorfoses radicais, a busca pelo conhecimento também no campo das humanidades para dar também essas margens, né? E para entender, tanto o leitor quanto eu, que todos nós somos chamados a essas metamorfoses, sejam mulheres ou sejam homens. Então, o livro tem 7 temas, como se fossem 7 estações de pesquisa íntima, tanto para as mulheres, de novo eu pontuo, quanto para os homens que querem evoluir, não só no relacionamento deles com as mulheres, mas no relacionamento deles com o feminino dentro deles. Que eles não têm a menor noção do que é isso. O feminino que ainda circula, né, dentro deles, pelas veias, pelo sangue, literalmente, é essa superficialidade desse lugar do corpo a ser usado, né, do corpo a ser feminino, a ser tomado, da mulher como um caminho de distância, né, como uma conquista fora deles. E não, eles vão perceber também nessas 7 estações que vão se chocar, tenho certeza que vão se chocar, mas vão ter um choque bonito de entender, gente, eu nunca pensei nisso. Onde é que estão essas informações? Onde é que está essa história? Por que eu não soube nunca disso? Nunca ninguém pôde falar. Então, e tanto para as mulheres quanto para os homens, esses tabus todos que a gente está enredado. E aí tem o capítulo 1 que começa pelo corpo, obviamente. Então, o capítulo 1, o corpo diz respeito a separar. Não conta o livro todo, não hein? Vou contar. Já contou muita coisa. Já contei, eu vou tentar colocar só os títulos para vocês entenderem dos 7 temas e os subtítulos, como uma leve provocação. Então, o primeiro é o corpo, a separação da mãe, a separação do feminino e a separação da natureza. Aí a gente entra no capítulo 2, que é a vulva, a porta de entrada ao labirinto sexual e espiritual. Aí vamos para a estação 3, que é a vagina. Sexualidade natural versus sexualidade patriarcal. Aí vamos para o útero. Parto, ferida materna, ancestralidade. Aí vamos para a próxima estação, que é o coração. Mente patriarcal, ferida paterna, patriarcado. Aí vamos para a próxima estação, que é a consciência. Vazio fértil. Vazio fértil. Integração de polaridades, êxtase. E a última estação, que é o ser. Mística erótica. Não começa antes, não. Mística erótica, reforma sexual espiritual, Afrodite não patriarcal. Devo estar falando quase em outro idioma nesses últimos segundos para as pessoas que estão ouvindo. Por isso é tão bonita a perspectiva do livro, porque ela começa com algo muito palpável, que são as experiências reais, as metamorfoses reais,
e conceitos que são bastante profundos, trazidos de maneira clara, direta. Então, a leitura é uma leitura que vai convidar os leitores a estarem conectados, mas estarem sendo chamados a irem para o mais profundo dentro deles. Porque falar, não só através das experiências vividas, mas também teóricas, no sentido do escopo do conhecimento, especialmente na integração da sexualidade com a espiritualidade, é algo que a maioria das pessoas ainda não está aberta, né? Ou ainda não entende o que é isso. Então, e não tem nada separado. E essa é a grande tristeza também na nossa cultura ocidental, né? De ter separado o corpo da alma, a mente do coração, o feminino do masculino, todo um estado, do outro. Um do outro. Isso é uma tristeza. É uma tristeza. E a gente sente essa divisão. A gente é capaz de se odiar, isso é uma tristeza. Exato. E por isso que a gente vê tantas pessoas, né, num lugar de desconexão. Porque no momento que você não incorpora no prazer de estar viva a sua experiência anímica, você vai sentir falta de algo. Tá faltando algo. Tá faltando, tô sentindo esse vazio, que não é o vazio fértil desse capítulo da consciência, é o vazio neurótico, que é esse vazio de sem sentido. Não sei o que eu estou fazendo aqui, não tem sentido a minha vida, não tem sentido as minhas experiências. Desejando, realizando e seguindo infeliz. Seguindo infelizes e só consumindo, reféns do sistema que quer a gente, de fato, sonâmbulos, né? Dormindo. Então, esse lugar de você entrar em contato com o seu vazio neurótico, como eu entrei, e está no livro justamente assim, ó, descrito. Tem que ter essa coragem de falar, cara, eu não estou entendendo. Está sem sentido. Eu tive sucesso em tudo. Mas eu sigo infeliz. Exatamente. E aqui também, põe no livro claramente isso. Tudo que eu quis eu conquistei. Todos os sucessos que eu queria viver, eu vivi. E continuava com aquele buraco, com aquele vazio, até a vida se encarregar de falar, olha, que a gente só preenche de si mesmo. Exato. Agora, esse si mesmo, que é o mais profundo, né? Que é o yoga, que é esse lugar de unidade, eu não posso transferir para você o que é isso no seu corpo, na sua alma, né? Eu posso te inspirar, eu posso te informar, eu posso te contagiar pela consciência, vamos junto, mas você vai ter que fazer a sua jornada. Você vai ter que atravessar os seus casulos, você vai ter que se abrir para as metamorfoses. E o ego odeia isso, né, Cacá? O nosso ego reluta, que quer continuar com controle. O medo. Medo. Ele tem medo. Exato. Ele tem medo. Sabe que tem uma frase muito linda de um sábio que diz: o sistema precisa de corpos com medo, porque são corpos tristes, porque são corpos atrofiados e são corpos dominados. Quando as pessoas têm os corpos tristes, com medo, elas são facilmente manipuláveis. E aí, elas se reproduzem. Se reproduzem. E quando elas não são, elas se veem em si mesmas. Exato. É muito diferente isso. É. E aí sentir o corpo como esse grande aliado, que não tem separação do corpo e da mente. A gente ainda continua numa cultura que acha que tem separação do corpo e da mente, Cacá. Inclusive nas relações afetivas íntimas profundas, né? Você é a mesma pessoa que vai estar com o seu companheiro no momento só de vocês, você é a mesma pessoa que passou o dia inteiro desconectada por diversos motivos, né? Quando você vai encontrar a sua pessoa amada, provavelmente você vai estar desconectada. E provavelmente a relação de vocês, na maioria das vezes, vai ficar na superfície. Porque precisa de quê? Da presença. E escolher entre a presença ou a distração. Ou estou fazendo, mas não estou presente. E a nossa sociedade
ocidental patriarcal é pautada nisso. Vamos fazer. Não pensa. Faz. E a presença vai se esvaindo. E como é que você vai ter uma experiência plena na intimidade com você mesmo e com o outro se você não está presente? E para a gente estar presente, a gente tem que estar sem medo. A gente tem que estar o quê? Desarmado. Vulnerável. Em paz com as intempéries da vida, Exato. Pois eis, né, a natureza da própria vida. Exato. E aquilo... Numa busca constante por si mesmo. Exato. E quem sabe a gente poder contar os nossos dias menos pelas conquistas e mais pelo estado de presença. Nossa, hoje eu tive bem mais presente, hoje eu vivi a minha vida, tive conectada com a minha vida. Senti que eu vivi a vida hoje. Nossa, hoje eu senti que a vida passou. Hoje foi. Mas isso é lindo. Também quando porque isso é presença. Isso. Né? Porque quando você volta para si mesmo e você fala, nossa, o que aconteceu hoje? E você se resgata. E você traz de volta, né? Eu faço aquele mantra todo dia de manhã ali na frente do altar, e daí quando eu dou uma erradinha nele, que ninguém vê, né? Porque a única pessoa que vê sou eu, então eu posso fazer de conta que eu erro e seguir adiante, ou eu posso olhar para o erro e falar, bom, eu já acordei bagunçada hoje, né? Eu tenho chance, eu acabei de acordar, né? Eu tô fazendo os meus primeiros minutos, eu tô fazendo os meus primeiros momentos do meu dia, eu tenho chance de tentar recuperar. Então, acho que esse reconhecer, esse perceber a si mesmo, num estado de presença, num estado de não presença, ambos vão construir essa pessoa íntegra, sempre presente e inteira em todos os momentos, né? Porque a gente nunca vai estar 100% presente. A natureza humana é inconstante, né? Exato. Essa é a grande verdade que você buscava lá atrás, a Fernanda Fernandes, Exato. E essa que é a consciência, né? A consciência de vivenciar diariamente que existe uma observadora, que é o mais profundo, existe o seu ser mais profundo observando todo o tempo, e existe a individualidade que faz, né? E esse relacionamento entre o mais profundo e o que está na superfície, a nossa personagem, precisa ser um relacionamento afetivo também. Muito lindas essas tuas palavras, porque traz essa afetividade ao nosso estado de limitação humana, porque somos seres limitados, sim. Somos seres imperfeitos, sim. E tem beleza nisso. Nossa, né? Tem muita. Você sabe que eu sou uma apaixonada por templos, né? Pelas deidades e pelos templos, e aquela coisa escura, e aquela coisa indiana de templo, assim, mexe muito comigo. E uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida foi dentro de um templo. Muito forte. Muito forte. E quando a gente pensa em templos, a gente pensa num lugar de paz. Quando a gente pensa em estar bem, presente, pleno, a gente pensa nesse lugar de paz, né? E quando eu estava tendo essa experiência muito louca, muito intensa, o meu professor me contou uma história. Ele disse, ano passado eu trouxe um grupo para esse templo, e um dos sacerdotes que estava fazendo puja olhou para um dos alunos e perguntou, o que você está sentindo? E aí ele não sabia o que responder, tadinho. E respondeu que ele estava em paz. E aí o sacerdote olhou para ele e disse, isso não é um lugar de paz, isso é um lugar de êxtase. E se eu uso a palavra consciência com êxtase junto, para mim foi assim, ó, opa! Porque a vida é um êxtase do jeito que ela é. Exato. Eu sei que quando a gente está passando por um turbilhão, é um turbilhão, mas esse é o nosso momento de mais profundo êxtase, né? Quando você está lá, né? Você fechar os olhos agora e fala, Fê, quais foram os momentos da sua vida de mais profundo êxtase? Quando você estava para ser assassinada, aquele momento que é quando você descreve, que é quando você sai
do casulo e, de fato, permite que a vida aconteça, porque a gente não vive em êxtase e muito menos em paz. A gente vive aprisionado dentro dos nossos papéis, Personagens, personagens e neuroses. cenários, e a gente fica aprisionado, então não tem êxtase, né? E muito menos paz. Então, no fim, a presença é quando a gente consegue oscilar entre esses dois, né? Tá ali em paz, tá quietinho, tá esperando o momento do êxtase acontecer, né? Eu acho que a beleza tá nessa história toda, né? Você acredita que essa tua fala, mesmo sem saber que você ia chegar nesse ponto, eu marquei justamente no livro, no início, antes A gente aqui. não ensaiou isso. A gente não ensaiou de jeito nenhum. A questão dessa definição do yoga também como um instrumento do êxtase. Eu queria ler, se fosse possível, não sei se agora, se a gente pode... deixa eu ver se está aqui, nessa página. Não quero atrapalhar demais o nosso tempo aqui. Gente, só um pouquinho. Aqui, ó. Me perdi aqui, peraí. É nesse capítulo. É porque eu também, quando li sobre isso, Cacá, eu senti... E tem toda uma tradução, né? E aí, quando a gente fala da sexualidade com a espiritualidade num lugar de êxtase, também nessa questão do êxtase que a Cacá trouxe, através do estado de presença. Aqui, tô chegando, pessoal. Depois puder editar, melhor pro pessoal. Não, a gente não edita, Fê. Aqui, ó. Tá bom, olha aqui, ó. Vou falar, se vocês acharem que tá longo, vocês me cortem, tá? Vou começar um pouquinho mais acima na página 264 do capítulo sobre a consciência. A experiência do vazio é a experiência da autopenetração. O yoga, o shivaísmo, o tantrismo, a gestalt como a derrubada das paredes do labirinto patriarcal. O centro vivo, além das veredas que se bifurcam, além dos opostos, além do bem e do mal. O labirinto deixa de ser experimentado como vazio de terror para ser experimentado como vazio de êxtase. A unidade entre o homem, a unidade entre o humano e o divino. O termo sânscrito yoga é normalmente interpretado como a união do eu individual com o supremo si mesmo. O yoga é um fenômeno espetacularmente multifacetado e, como tal, é muito difícil de definir, pois cada regra concebível terá suas exceções. Agora, o que todos os ramos e escolas de yoga têm em comum, porém, é o fato de estarem ligados a um estado de ser ou de consciência que é realmente extraordinário. Um dos antigos textos sagrados do yoga, o Yoga Bhashya de Vyasa, resume essa orientação essencial na seguinte fórmula: yoga é êxtase. Nesse texto, escrito em sânscrito, a palavra traduzida por êxtase é samadhi. A palavra samadhi, por exemplo, é composta dos prefixos sam, equivalente ao latim sim, e an, seguidos pela raiz verbal da, por, colocar, na forma modificada de. O sentido literal do termo, portanto, é o de colocar junto, reunir. Aquilo que é reunido ou unificado é o sujeito consciente e o seu objeto, ou seus objetos mentais. Samadhi é tanto a técnica da unificação da consciência quanto o estado consequente, da união estática com o objeto de contemplação. Os místicos cristãos chamavam esse estado de união mística. E aí, como observou Mircea Eliade, o historiador das religiões, Samadhi, na verdade, não é êxtase, mas ênstase. Ah, que lindo! A palavra êxtase deriva do grego, significa estar, êxtasis, fora, do seu eu ordinário. Ao passo que Samadhi significa estar êxtasis dentro, do si mesmo, da essência transcendente da personalidade. O yoga, portanto, é a tecnologia do êxtase, da autotranscendência. Ai, que lindo. Né? Então, mas chegar nessa vivência... É uma jornada. É uma jornada e precisa estar com a Cacá também. Lá no Samato. Fê, você contou a história da Fernanda Fernandes, você contou a história da Fernanda Francischetti.
como você definiria a Fernanda de hoje de uma forma muito breve e presente? A Fernanda de hoje não se define. A Fernanda de hoje é um ser aberto à vida, do jeito que a vida se apresenta. Conhece as suas identidades, as suas personas, as suas personagens, mas já não se identifica com elas. Então, é um ser aberto a cada dia a ser ensinada pela vida, em humildade, em reverência e em curiosidade. Se tivesse que colocar um só, né, talvez alguma pequena definição mais instintiva, é a mãe, né? Mãe de Laila. De resto, estou aberta a ser trabalhada e transmutada pela vida em seguir em metamorfose até meu último respiro. Que a vida siga me transformando. Dessa e de outras vidas. Que assim seja. Obrigada, Fê. Muito lindo, muito obrigada. Prof, eu também adorei estar aqui. Chamei de prof, viu? Não aguentei. Não era para chamar. Não era, mas foi aí muito lindo, Fê. Muito obrigada. Também adorei. Obrigada. Obrigada a você.